Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aos roteiros dos parques lá da Disney de Paris. Hoje é a vez do parque Walt Disney Studios, que como eu falei com vocês, é um parque parecido com a filosofia do Hollywood Studios, por exemplo, que mistura várias áreas diferentes, celebrando os filmes da Disney em geral. Esse parque, gente, vocês vão ver que ele tá com poucas atrações, porque ele tá passando por uma reformulação e expansão. Uma parte do parque foi fechada e está sendo reformada para dar lugar à área dos super-heróis da Marvel. Essa área abre ainda esse ano, inclusive, se eu não me engano, em maio. Enfim, não tenho certeza, mas é ainda esse ano. E depois o parque vai ganhar mais duas áreas, que vão ser a área de Frozen e a área do Star Wars. Ainda não se sabe em que ano essas áreas devem abrir, mas não vai demorar muito. Por enquanto, a gente vai tratar do que já existe lá no parque. Lembrando que, como eu falei com vocês, a Disney de Paris faz alguns eventos ao longo do ano. Por exemplo, atualmente tem acontecido um evento de Star Wars e um evento de Frozen, que trazem algumas opções de entretenimento e encontro com personagens diferentes. Mas nesse roteiro nós não vamos tratar dessas atrações, gente. A gente vai tratar só das atrações que são regulares lá no parque, que não variam ao longo do ano, tá bom? Antes de eu começar a falar sobre o roteiro, só peço, se você chegou aqui no canal agora, por favor, não deixe de se inscrever. Deixe seu like aqui pra mim se você gostar desse vídeo, gostar dessa temática de planejamento de viagem, temática de parques da Disney. Assina o sininho de notificações se você quiser saber quando vão sair os próximos vídeos aqui do canal, inclusive os vlogs da minha visita à Disneyland Paris. E se quiser, me acompanhe também lá nas minhas redes sociais, o endereço é esse que tá passando aqui embaixo pra vocês. Lembrando que quando esse vídeo sair, provavelmente eu já estarei na Europa, então dê uma conferida lá no Instagram, porque eu devo postar alguns stories e fotos mais em tempo real. Começando lá pela área de entrada do parque, que é a chamada Front Lodge. Nessa área não existe nenhuma atração, gente, porque é uma área que concentra mais lojinhas e restaurantes. É como se fosse um grande galpão, onde tem as lojinhas, restaurantes, enfim, uma área mais decorada, mais para você tirar fotos, explorar assim despretensiosamente, mas não tem nenhuma atração propriamente dita. O que temos ali é presença de personagem, nesse caso é o Pateta e seus amigos. Lembrando, gente, como eu falei também no vídeo anterior da Disneyland Park, lá em Paris não fica muito bem especificado quais são os personagens que você vai encontrar. A Disney dá uma ideia, colocando lá no guia de horários do parque Pateta e seus amigos, porque se ela decidir substituir o Pateta por outro personagem, ela não garantiu o Pateta, entendeu? E também, gente, na Disneyland Paris é muito possível você encontrar personagens super diferentes que não aparecem em Orlando, por exemplo, então é sempre bom ficar ligado nos encontros com personagens dali. Partindo agora para outra área, que é a maior do parque, é a Toon Studio, que celebra vários personagens da Pixar. Uma das atrações mais famosas ali é a chamada Ratatouille, L'Aventure Totalement Toque de Remy. Não sei se estou pronunciando certo, gente, francês não é meu forte. Essa atração, gente, é uma mistura de carrinho que vai passando por cenários com simulador 3D. A temática ali é que a gente foi encolhido para o tamanho de um ratinho e tá numa aventura com o Remy através do restaurante onde ele trabalha. É uma atração que não tem restrição de altura, é uma das mais concorridas lá do parque, mas ela pelo menos tem a opção de Fast Pass e é a mesma atração que está programada para abrir lá no Epcot ainda esse ano, no Pavilhão da França. Outra atração que é super concorrida lá nesse parque é a chamada Crush Coaster. É uma montanha-russa giratória super diferente, que simula uma viagem pela corrente leste australiana, com o Crush, que é aquela tartaruguinha do filme Procurando Nemo. Ela não oferece Fast Pass, gente, as filas costumam ser bem grandes, mas ela tem a opção de fila de Single Rider, apesar que às vezes não é a melhor opção, porque como os carrinhos comportam até 4 pessoas, e a maioria dos grupos vão em 2 pessoas ou 4 mesmo, é difícil preencher o carrinho com um Single Rider. Às vezes essa fila até pode demorar um pouco mais do que a fila normal, então tem que saber administrar isso. É preciso ter pelo menos 107 centímetros de altura para participar do brinquedo. Lá nessa área acontece também um show que é super famoso lá da Disney de Paris, é o chamado Mickey and the Magician.
Esse show é no estilo Broadway e estrela o Mickey, mas aparecem vários outros personagens ao longo da história, né, ao longo da narrativa, e são tocadas várias músicas famosas de filmes da Disney que a gente ama, né? Ele é apresentado em uma mistura de inglês e francês, mas não precisa ficar preocupado que quem não entende francês consegue entender bem o show, e é preciso ficar ligadinho porque ele acontece só em alguns horários selecionados do dia. Aí a gente tem ali nessa área Toon Studio uma área que é tipo uma mini Toy Story Land, onde tem algumas atrações com a temática de Toy Story. A primeira delas é a RC Racer, que é como se fosse um barco viking clássico de parques de diversões, mas com a temática do RC, que é aquele carrinho do filme Toy Story. Essa atração tem restrição de altura de 120 centímetros, tá, gente? E é uma atração radical, vamos dizer assim, né? Não é para crianças pequenas mesmo, não. Uma atração mais leve, só que ainda com um pouco de radicalidade, é o Toy Soldiers Parachute Drop, que é um daqueles brinquedos que sobe e despenca várias vezes, só que é mais suave do que a Tower of Terror, por exemplo. E esse tem a temática dos soldadinhos do Toy Story. É preciso ter pelo menos 81 centímetros para participar. Aí a última atração de Toy Story que tem por ali é o Slink Dog Zig Zag Spin, que não tem nada a ver com a montanha-russa do Slink Dog que tem lá no Hollywood Studios, tá, gente? Essa é uma atração, vamos colocar aí no estilo da do Dumbo, que os carrinhos ficam girando em torno de um ponto fixo e meio que subindo e descendo, mas eles são meio fixos, gente. Eles não sobem tanto igual do Dumbo, por exemplo. Eles só ficam igual uma mola. Essa aí não tem restrição de altura, então para vocês verem que é bem infantil. E aí, para finalizar as atrações do Toon Studio, ainda tem uma atração com a temática dos carros, que é a chamada Cars 4 Rules Rally, que é exatamente igual àquela atração dos aliens lá na nova Toy Story Land, no Hollywood Studios, na qual é tipo uma atração das xícaras, mas gira de uma forma diferente os carrinhos. Enfim, são carrinhos que giram, gente, só que agora com a temática dos carros. Não tem restrição de altura também e é um daqueles clássicos que as crianças adoram. Falando agora dos personagens, gente, ali existe uma área chamada Toon Plaza, onde ficam todos os personagens que tem disponíveis, é lógico, em horários às vezes alternados. E os personagens que a gente costuma encontrar por ali são personagens clássicos da Disney, como Margarida, Donald, Minnie, o Buzz Lightyear, o Woody e também os seus amigos, ou seja, vários personagens do filme Toy Story. A próxima área é a chamada Backlot. Atualmente, essa área conta com pouco espaço, porque grande parte dela foi consumida para a construção da área da Marvel. E só acontece um show lá atualmente, que é o chamado Monsters Action Stunt Show Spectacular, que é um show que existia no Hollywood Studios, onde são mostradas várias cenas com efeitos especiais e dublês de carros, onde é mostrado como são gravadas várias cenas desses filmes que tem carros envolvidos. É um show bem legal, até bem extenso também, tem tipo uns 40 e poucos minutos de duração, e normalmente ele é apresentado uma ou duas vezes no dia no máximo. Então, se você quiser assistir, não deixe de conferir o Times Guide lá do parque, para não correr o risco de perder. A última área que esse parque tem atualmente é a chamada Production Courtyard. Nessa área existe a famosa atração The Twilight Zone Tower of Terror, que é aquela clássica torre do terror que tem lá no Hollywood Studios também, que é um elevador que sobe e despenca várias vezes. É bem radical, mas é muito legal. Ali no Walt Disney Studios, essa atração oferece Fast Pass, mas ela tem uma restrição de altura que é de 102 centímetros no mínimo. Também temos por ali uma atração chamada Studio Train Tour Behind the Magic, que é um trem que vai passando pelos bastidores de estúdios de cinema de vários filmes famosos. Não é uma atração super interessante, mas se você for fã de filmes clássicos, pode ser bem legal. E ela não tem restrição de altura, também não tem muitas filas, então não deve ser muito difícil conseguir. Para finalizar, um outro show que acontece ali no parque, mas acontece em mais horários do que o Mickey and the Magician, é o Stitch Live, e é um show interativo com o Stitch. Ele tem uma pegada bem mais infantil e a intenção realmente é a interação do Stitch
com as crianças. E ele é apresentado em duas versões, tem a versão em inglês e tem a versão em francês. E eles vão sendo apresentados em horários alternados. Aí você tem que ir até lá na frente da atração e ele vai mostrando qual o horário do próximo show em inglês e qual o horário do próximo show em francês. Bom, gente, ali nessa área não tem nenhum personagem fixo. A presença dos personagens vai variando de acordo com os eventos que estão acontecendo no parque. Atualmente, por exemplo, como tá tendo um evento de Star Wars, você pode encontrar o Chewbacca por ali, mas isso não é garantido. Quando o evento acabar, provavelmente o Chewbacca sai dali e vem algum personagem relativo ao próximo evento. Então, gente, esse foi o roteiro do Walt Disney Studios. Eu falei pra vocês que ia ser um roteiro mais curtinho, porque o parque ainda tá sofrendo várias reformulações e expansões, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida sobre qualquer uma das atrações ou qualquer coisa do parque em si, deixa aí nos comentários que eu ajudo vocês como eu puder. Mais uma vez, muito obrigada por acompanharem o canal, por assistirem o vídeo até o finalzinho e até a próxima!